Tudo bom, gente? Hoje vai ser uma live bem especial, tá? Então, pra você que vai chegar agora, que vai assistir agora, ou pra você que vai assistir depois, né? A gente vai deixar salva essa live. Então, fica tranquilo que você vai poder assistir. E essa live vai ser com foco, né? Junto com a Alicia, que é a professora de inglês maravilhosa aqui. A gente vai falar sobre aprender inglês, né? Só que de outros pontos de vistas, né? Mostrando pra gente como que a gente lida com o novo, com o aprender algo novo, com como que a gente lida com diferentes coisas, né? E a gente entrando em contato com elas. Porque inglês é uma coisa, né, que entra nesse ponto. É diferente do que nós brasileiros estamos acostumados. Nós falamos o português, na verdade. E às vezes a gente tem umas travas para aprender, né? E conversando com a Alicia, a gente viu que essas travas acontecem muito, né, nas aulas de inglês. Porque às vezes as pessoas colocam na cabeça delas que, ai, não dá, ai, porque eu não consigo, ai, porque é muito difícil, ai, vai colocando um monte de coisa, né? E aí vai não permitindo trazer esse aprendizado. Então, vamos começar essa live. Vou chamar aqui a Wonder Alicia Land. Olha que nome maravilhoso. Teacher Top também, adoro. Aqui. Aguardando a Alicia. Hello. Olá. Hello. How are you? I'm fine. Gente, a live está. E aí, Alicia? Tudo bom? Tudo Primeiramente, muito certo? obrigado, Bárbara, por me convidar aí para a gente bater esse Que papo, isso, que é acredito nós. que vai ser um bate-papo bem legal. Tem muita coisa Sim. que a gente pode falar sobre esse assunto, né? E. Ai, meu Deus, meu celular, peraí. E tem bastante assunto, então boa noite a todos. Eu espero que seja uma live legal para vocês virem Com certeza. começar a pensar no inglês assim de uma forma mais ampla, de como é muito mais do que só falar inglês, né? Então, Exato. vamos lá, então. Ó, muita Certo? gente dando oi aqui em inglês, hein? Tô adorando isso. Ah, isso mesmo. Muito bom. Então, para começar, né, Alicia? Começa falando um pouquinho de você, né, da sua trajetória com o inglês, de como que foi isso para você, né? Por que ser professora, né? Quais foram os caminhos? Conte-nos sobre você. Sim, sim. Então, eu vou falar para vocês assim, como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu cheguei aonde eu tô hoje, por quê, e o que que eu vejo, o que significa para mim ensinar inglês para as pessoas, né? Primeiramente, então, eu na verdade sou formada em engenharia elétrica. E quando eu entrei na faculdade, assim, eu tinha uma questão assim, apesar de eu ter escolhido engenharia porque eu gostava muito de matemática e tudo mais, eu sempre fui, acho que, uma pessoa muito interdisciplinar, assim, nunca sempre considerei, por exemplo, história muito importante, sempre gostei muito de ler. Então, tipo assim, eu achava importante ter essa interdisciplinaridade no conhecimento, assim, sabe? Para você nunca ser uma pessoa só de uma visão, de Sim. um ponto de vista, né? Sempre fui uma pessoa assim. Então, quando eu entrei na faculdade, que era um curso muito técnico, eu senti a falta de alguma coisa, assim, tipo, porque como era uma faculdade técnica, eu acho e uma das coisas que eu tinha de acho que uma questão que eu queria trazer assim e uma preocupação minha, na verdade eram duas preocupações. Eu tinha muita preocupação de saber se nós, como engenheiros, estávamos realmente resolvendo problemas e não causando mais problemas, né? Então, muitas vezes a Sim. gente. E parecia que não tinha ninguém que queria ter esse tipo de discussão, sabe? Tipo, a questão ética da tecnologia, que eu acho que é muito fundamental, assim. Acho que em todo trabalho você tem que pensar qual é o impacto do seu trabalho, o que, que você está querendo trazer para as pessoas, né? Se aquilo realmente está trazendo algo bom. Então,
eu sentia muita falta dessa discussão, até que ponto a engenharia ali estava resolvendo os problemas, né? E outra coisa que eu tinha, assim, que eu queria também, era que eu achava muito importante o, assim, a pessoa técnica não ser só uma pessoa técnica, ser uma pessoa que sabia lidar com pessoas também, que sabia conversar, sabe, sabe dar uma apresentação, sabe lidar em equipe. Então, assim, foi atrás disso que eu acabei buscando projetos que agregassem, né? E aí Sim. entra muito o que fez, assim, um projeto que eu participei que foi muito importante e que me fez, assim, ser a motivação principal para eu aprender inglês. Então, na verdade, então eu entrei para uma organização que chamava ESEC, que tinha uma ideia muito, assim, foi muito importante esse processo de fazer parte da ESEC, porque a ESEC ela acredita muito assim, em desenvolver a liderança nas pessoas para elas criarem os impactos positivos na sociedade, né? Você ser uma pessoa que lidera assim a solução de problemas e tipo assim trazer um impacto realmente positivo. E nessa história de desenvolver pessoas de liderança, eles faziam isso muito através do intercâmbio. Porque, na verdade, eles viam o intercâmbio, né, como uma ferramenta para você se desenvolver como pessoa. Porque, na verdade, uma das coisas mais importantes para um líder é o seu autoconhecimento, né? Então, não só Sim. assim, você saber lidar com pessoas, mas também você se conhecer, você ser um exemplo, enfim, assim. Então, era muito forte isso lá e também os intercâmbios, né? E foi lá que eu, por fazer parte dessa organização e por acreditar muito nessa proposta de você fazer intercâmbio, conhecer pessoas de outros países como uma ferramenta de desenvolvimento como pessoa, que eu foi a principal motivação para mim aprender inglês ali, porque eu tinha a chance de conhecer o tempo todo pessoas de vários países, né? Então, eu acabei trabalhando na organização por muito tempo, facilitando esses projetos, esses intercâmbios. E foi também lá que eu fiz o meu intercâmbio na Malásia, que é o que eu também vou falar um pouco aqui, né? Na A gente vai falar, Malásia. a gente vai falar intercâmbio na Malásia. Então, e assim, com isso, eu acredito que para mim essa motivação foi muito forte, porque para mim a coisa mais incrível de você falar inglês é você poder se conectar com pessoas de culturas diferentes, né? É você conseguir ver a perspectiva de vida, a história de vida das pessoas, assim, como elas foram criadas, que valores, diferentes valores as culturas têm, né? Os diferentes países dela que elas vieram. Tipo, é uma nova perspectiva de vida totalmente diferente da sua. E que não só você ir a um país, né? E viver enxergar essa perspectiva nova, você ao conhecer as pessoas também você experimenta essa perspectiva nova. E quando a gente amplia a perspectiva, a gente amplia, acho que a nossa realidade, sabe? A gente amplia Tá o bom. Sim. nosso entendimento de tudo. Então, essa transformação que eu acho que eu gostaria que as pessoas pensassem quando elas estão aprendendo inglês, assim. Esse processo de ampliar sua perspectiva de tudo, ampliar seu entendimento de mundo, sabe? Ver a vida de outras formas, então. E aí foi aí que eu então fui para Malásia, né? Como a gente tinha essa questão do intercâmbio ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, a gente fazia isso através do intercâmbio, porque quando a gente fica em outro país, em outra cultura, a gente sai das nossas zonas de conforto, né? E isso Sim. acaba sendo muito transformador para as pessoas. E nem todo mundo, acho que faz intercâmbio, consegue enxergar o quão transformador é você viver isso, sabe? Assim, nem sempre Sim. as pessoas pensam muito, às vezes, no currículo, muitas vezes no idioma, e esquecem que transformação incrível você pode ter nessa experiência, né? E então eu Sim. sempre quis fazer intercâmbio num país diferente, assim, um país que fosse não os mais cotados, assim, como a gente sempre quer ir para um país desenvolvido, não tem nada de mal nisso, assim, mas
a gente tem muitas outras possibilidades no mundo e de culturas e tudo mais. Então, eu resolvi ir para a Ásia porque eu queria viver essa coisa, assim, o mais intenso possível, a viver essa diferença mais intensa possível para que aproveitasse o máximo, né? Foi, tipo, pensando Sim. nisso que eu fui para Malásia, né? E aí, então, falando um pouco da Malásia, né? Eu fiquei 2 meses lá, fazendo um trabalho sobre lixo eletrônico, questões de meio ambiente ali na Malásia, então foi bem rico, assim, viver lá por 2 meses, comer a comida, vivi muita coisa desafiadora, né? Mas foi assim, mas foi incrível, assim, viver isso, né? Então é isso que eu tento mostrar para as pessoas que aprender inglês pode te possibilitar muito mais experiências do que você tá pensando às vezes, né? Sim. Porque a linguagem, né, Alicia, às vezes a gente pensa, né, nossa, eu vou falar inglês, mas tem a ver muito com a linguagem, né? Você entender como que a cultura daquele lugar que você está indo Aham, funciona, né? E você tinha sim, comentado, né, que você tinha várias ideias de como a Ásia seria, porque sim, de como a gente às vezes ouve, né? E que aí você foi quebrando, né, quebrando. algumas crenças, algumas ideias que você tinha sobre 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 a Ásia, a Malásia. a Isso. Malásia, Como é que foi isso? Não, então, eu lembro Conte-nos. direitinho, assim, pouco antes de eu ir pra Malásia, né, eu hospedei uma menina da Malásia na minha casa. E eu lembro que ela deu uma melhor descrição, assim, possível para o que é um intercâmbio, assim. Ela descreveu o intercâmbio assim, como a experiência mais frustrante de todas, mas também aquela Eita. que aquela que mais te impressiona. Por que que é frustrante, né? Porque nunca vai ser como você espera, né? Ai, a primeira patada que você leva. Nunca é como você espera, mas assim te surpreende todas as suas expectativas, assim. Então eu tinha uma ideia, eu tinha uma questão assim com a questão da Ásia que eu queria muito ver assim uma cultura meio mais diferente do Brasil. O Brasil assim a gente tem uma cultura muito de conexão, de festa, de estar junto sempre. E a Ásia, eles são pessoas mais reservadas, sabe? São pessoas mais introspectivas, inclusive. E eu queria viver isso porque eu queria ver como que era ser jovem numa cultura assim, por exemplo. O que que a gente faz, o que que os jovens fazem, por exemplo, né, nessa cultura que não é tão parecida com a nossa e tudo mais. E assim, foi muito interessante que por mais que eu queria tipo encontrar ali alguma coisa, algum espaço para mim, talvez, eu vi o quanto eu também passei a amar mais o meu país, a minha cultura, né? Sim. Porque, assim, a Malásia, o que acontecia com a Malásia, ela também era um país muito conservador. É um país que tem como religião oficial o islamismo, por exemplo, sabe? Então isso foi ainda mais rico porque ter a chance da gente conhecer uma cultura, uma religião muito diferente da nossa, assim, uma religião que, por exemplo, aqui na América Latina a gente pode falar que a maioria é católica, né? Cristã, Sim. católica. E lá tinha muita gente que era muçulmano, né? Mas também tinham fortes traços do budismo, do hinduísmo também. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que foi difícil, assim, foi perceber quanto eles eram conservadores em várias coisas. Mas, assim, acho que a gente não tem que julgar como melhor ou pior, assim, quanto eles são conservadores. Eu acho que é tudo uma perspectiva, assim. Por exemplo, Sim. conheci, por exemplo, durante meu projeto, né? Eu tinha uma amiga que era muçulmana, que era da Indonésia, e ela falando com muita naturalidade, por exemplo, que os pais dela iam arranjar um casamento para ela. E ela tinha 19 anos na época, né? E assim, é normal para eles isso. Por quê? Porque eles levam tão a sério assim a religião, que é muito importante você casar com alguém que vai levar a tradição em diante, sabe? Então eles, assim, o próprio jovem, ele quer isso também, entendeu?
Ele quer que Sim. quer estar na cultura dele, na tradição dele. Então, para ele entende isso, que os pais podem guiar melhor às vezes as decisões deles. É claro que eles se apaixonam também, vivem alguns dramas de desencontros como nós, sabe? Mas de jeito, um jeito diferente. Tipo, bem aquele negócio. Sim. Outra coisa que foi muito diferente foi a questão da comida. Eu sempre passei muita fome. Mas não porque eu Gente, ficava a sem comida deve ser comer. muito diferente. Mas não porque eu não ficava sem comer, mas é porque era muito diferente, né? E a gente sentia a fome da comida da casa, né? Da nossa cultura, Sim. assim. Parecia que a comida deles não me saciava, assim, era muito estranho. E eles, por exemplo, comem comida de manhã, então o café da manhã deles é macarrão, arroz com frango, sabe? E eu achava aquilo Pesadão. era Parece louco. pesadão pra gente, né? Pra vocês que vai Assim, uma coisinha morde leve, morde assim. Ele leve, já é. manda um macarrão. E tinha, assim, muita questão de ser comida muito apimentada, por exemplo, né? Então, às vezes, imagina você comer um macarrão apimentado de manhã. Então, era um negócio era um E... negócio diferente, assim. Ah, mas, Sim. assim, tudo... E o mais incrível dessa... Acho que a questão da comida, acho que foi o que eu mais sofri, assim, né? A questão da conservadorismo, acho que me trouxe muita reflexão, mas eu entendia que era a cultura deles ali. Mas a Sim. comida. Só que depois, quando eu aprendi a apreciar a comida deles, assim, comecei a entender melhor dos pratos que eles tinham e tudo mais, evitar alguns pratos que eu sabia que eu não ia gostar. Por exemplo, eles lá na Ásia eles costumam comer outras partes dos animais que a gente não come, certos órgãos, por exemplo, intestino, Sim. fígado. E eu era muito assim, se eles não morrem comendo isso, eu vou comer também. Eu não tinha, Se não eu não morrer, tá tinha. bom. O pior é que agora, né, com essa questão, né, Ah, do coronavírus, a gente pode refletir muito sobre o consumo de animais, da onde vêm os animais que a gente come, né? Mas sim. naquela época eu queria viver a cultura deles sem julgamento, assim. Eu não vi eles comendo insetos, deixo claro, assim, isso não é uma coisa Ó, que tava passou na pela minha mente. Tinha Não, inseto, teve que comer? não tinha insetos, não. É que, assim, a questão dos insetos é uma coisa muito forte na cultura chinesa, né? Na verdade. Então, a Malásia tem muita influência da cultura chinesa, na culinária chinesa. E, na verdade, tem até uma história. E é importante a gente conhecer a história. Por que que a China, ela tem esse costume de comer insetos? Porque teve uma época que a China foi muito pobre. As pessoas tiveram que aprender a comer o que tinha. E elas aprenderam a comer insetos, comer tudo que tinha proteína Sim. ali em volta. Então, uma coisa que era chocante pra mim, às vezes eles comiam, tipo, o osso do animal ali. Mas não era porque aquelas pessoas estão passando fome, é por causa da cultura deles. Existe uma história por que eles Sim. comem daquele jeito. E isso, por exemplo, me fez perceber quanto que o Brasil é farto de comida. A gente come muito bem, a gente é o maior produtor de comida do Sim. mundo, de alimentos, né? E a gente tem acesso tipo, todo tipo de fruta, legume. A gente tem que ser muito grato pelo nosso país, assim, ter essa variedade, essa coisa que muitos Muito países não abundante, têm. né? É muito abundante nesse Sim. sentido, né? Então, mas assim, eu aprendi, como eu disse, eu aprendi a apreciar, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente tem que estar aberto para essa experiência e aprender a apreciar, porque tinha coisa gostosa. Comecei a gostar das coisas e assim, aí eu percebi que a gente se adapta a tudo, sabe? A gente se adapta a Sim. qualquer coisa, desde que isso seja uma vontade de verdadeira nossa, sabe? Se a gente estiver realmente Exato. aberto a É isso isso. que é muito legal, porque a gente vai falar aqui sobre aprendizado, gente, né? Tipo, aprender algo novo, né? Só que assim, precisa, né, tá aberto para conhecer esse algo novo, porque às vezes ele pode ser muito diferente. Ele Muito. pode não ser nada daquilo que a gente espera. E aí o que que a Exato. gente faz? Às vezes, né? Ah, então não é do jeitinho que eu tava esperando, daquela forma quadradinha, então não quero. E aí a gente vai cortando as possibilidades, né? Possibilidades das experiências, né, como um todo. Então, por exemplo, Experiências.
uma coisa muito comum que as pessoas vivem, eu acho que quando fazem intercâmbio, a gente acaba se conectando rapidamente com outros brasileiros, assim. Isso é muito... Eu acredito que é muito natural, porque quando a gente está num lugar Sim, estranho, a gente busca qualquer referência que lembre da onde a gente veio, pra gente se sentir aquele momento seguro, sentir pertencente por um momento. E, assim, na Malásia não tinha isso, eu não tinha pra onde correr, ninguém falava português. sim. Olha que coisa mais incrível, mas assim, o mais próximo da minha cultura era uma moça de El Salvador e um rapaz do Quênia. Eram as duas pessoas que eu sentia mais próximas da minha cultura, que tipo assim, eram as Sim. pessoas do Ocidente, entende? Assim, quando eu queria comer alguma coisa não tão diferente, existia lá assim, comida ocidental nos restaurantes. E às vezes tinha Sim, um arroz, uma batata frita, sabe? Eu achava muito sim. engraçado aquilo, Western food, comida ocidental. E você vê como que, né? Às vezes eu sim ia comer essas coisas, assim, mas é. Então acho que a gente tem que viver por inteiro essas coisas. Então, assim, eu acho que assim, ainda mais brasileiro, que a gente se conecta muito rápido, assim. Quando a gente vê outro brasileiro, a gente já lida como se fôssemos assim, best friends, melhores Sim. amigos de infância, assim. Acho que principalmente se for para América Latina, se encontrar gente do Brasil, assim, junta, um grupinho, é muito esquisito. A gente tem Sim. muito disso, né? Então é por isso que é muito normal. Só que às vezes a gente acaba perdendo a chance de conhecer os locais, sabe? Perde a chance de, tipo, tentar se conectar com alguém diferente da gente, sabe? E Sim. aí que eu acho que tá uma grande riqueza que eu acho assim que é o inglês que, por exemplo, pode te permitir isso, assim. E pra Com mim, certeza. essa questão de eu ter feito parte da ESEC por quase toda a minha faculdade, assim, me permitiu me conectar com estudantes do mundo inteiro, assim, foi muito enriquecedor de todas as maneiras. Eu tipo, hospedei pessoas na minha casa, sabe? Então, por exemplo, eu usei de várias oportunidades que pareciam ali, tanto para eu viver essa experiência de conexão com a outra pessoa, mas também para eu aprender o inglês, assim. Então era tipo, era o Sim, porquê, mas também era o meio, sabe? Era o porquê do que eu queria sim. aprender inglês, mas também era através daquela experiência que me fazia assim melhorar meu inglês toda vez. E assim, no começo a gente não pode ser perfeccionista, né? A gente tem que se jogar nas experiências, tentar se comunicar, entende? Então, Sim. assim, é uma coisa que eu ando falando para as pessoas. Eu sei que o intercâmbio não é uma possibilidade para todo mundo, sabe? Mas, assim, para aprender inglês, a gente precisa de proatividade nossa. Não é só através do intercâmbio que a gente vai aprender o idioma, né? A gente pode Sim. buscar essas oportunidades, assim. Por exemplo, até mesmo na ESEC, agora eu acredito que a ESEC não está fazendo intercâmbios e tendo muitos projetos, mas assim, se você encontrar a ESEC da sua cidade, provavelmente eles têm um programa de host que eles falam que você pode oferecer sua casa para hospedar um intercambista. Então isso é uma coisa que a gente pode viver, sabe? E não só a ESEC, mas, por exemplo, através do Couchsurf também. Sei que às vezes as pessoas ficam com medo, né, de receber alguém estranho em casa, mas foi isso uma das coisas cruciais, assim, para eu treinar e falar inglês e tudo mais, sabe? Essas oportunidades de conhecer Sim. estrangeiros quando dava e como que dava, né? Eu sempre buscava por isso. Então Sim, é bem isso, a Lu falou, né? Se permitir, né? Uhum, Quebrar essas fronteiras. E é bem isso mesmo. Ela escreveu sim. CISV, não sei o que que é isso, Lu, mas Um código. ok. Conheci há pouco tempo. Explica pra nós o que que é esse negócio aí que a gente não sabe. Mas sobre essa questão do inglês, né? Tipo, como é que você percebe, né, quando você vai dando aulas? Porque, gente, a aula da Alicia é bem diferentona, tá? Tem sim aprendizado com gramática, tem sim aprendizado com conversação, né? Com leitura, Uhum, com listening, né? Então, o assim, tem basicão. todo esse trabalho, mas é de uma forma muito legal, porque pelo menos para mim, né? Foi uma Uhum, forma de abrir mesmo a ideia de que
poxa vida, às vezes a gente sabe e tem tanto contato com o inglês, né? Só que tem uns ranço, né? Às vezes, Uhum. tem uns preconceitos, né? Às Preconceito. vezes com relação a isso. Uhum. E me fala então um pouquinho, Alicia, qual que é a sua visão com relação a isso? Com relação aos preconceitos, você fala que É, a o gente tem, aos preconceito, ranços, ou os dificuldades, ranço, os ranços. Acho os assim, a gente ranço, pode falar que existem vários ranços, né? Primeiro, assim, vários. vários. Acho que a gente pode elencar uma lista de ranços que as pessoas às vezes têm com aprender. Primeiro, que as pessoas veem como obrigação, algo que você já até falou, assim, numa das nossas postagens aí que a gente fez. Sim, Uma obrigação, existe uma questão de se cobrar para conseguir um emprego melhor, porque aí você vai. Então se transformou numa cobrança, uma experiência que podia te proporcionar coisas incríveis, como eu tô te falando, assim, por exemplo, se conectar com alguém de outra cultura. Você talvez, primeiro assim, é você usar isso como só sua obrigação. E não perceber as oportunidades de experiência que você tem quando você fala inglês. Essa é a primeira coisa. Mas uma coisa que eu percebo também, as pessoas têm. Isso não é todo mundo, mas algumas pessoas elas têm, por exemplo, um ressentimento com os Estados Unidos, por exemplo, né? Por ser sim, uma potência eu já mundial, tive. assim. Sim, acho que todo mundo já viveu algum momento. Já É claro, viveu em algum hora. é claro, a gente como um país em desenvolvimento, a gente olha pro desenvolvido e a gente gostaria de estar ali, tipo, de certa forma ali, mas a gente sabe que a gente não consegue. Talvez a gente vai chegar lá de um jeito diferente, né? Então, às vezes a gente Sim, olha e aí você vê o poder por exemplo, os Estados Unidos têm sobre o mundo como uma potência econômica mundial. Então, quantos países talvez são subjugados a ele, tantas histórias de talvez de violência e guerras que existem. E aí você se bloqueia porque você tá com raiva dos Estados Unidos. Você se bloqueia de aprender sim, inglês. Mas assim, sim, é claro que eu acho assim, o inglês ele se tornou uma linguagem universal, sim, por muita influência dos Estados Unidos e da importância dele na geopolítica. Mas assim, foi também porque o inglês é uma linguagem mais fácil, gente. É isso que vocês precisam assim, entendam isso. É mais fácil, porque na verdade, por exemplo, já teve uma época que todo mundo queria aprender francês. Mas o francês é complicado, gente. Tipo assim, ele tem a raiz latina como o português, a gente conjuga os verbos daquele jeito doido que a gente conjuga o português. É porque a gente sabe português nativamente, mas para um estrangeiro aprender a conjugar pretérito mais que é perfeito, difícil. É... a gente mal sabe explicar o que é pretérito mais que perfeito. Você acha que ele. Que você acha, assim? Enquanto, na verdade, a gente, no inglês, a gente tem menos tempos verbais. E tem uma coisa incrível que os nossos adjetivos não mudam de gênero e nem de singular plural. Isso faz da língua muito mais fácil do que o francês, do que o Sim, português. Tem gente que hoje fala que talvez o mandarim pode ser uma língua talvez do futuro aí. Mas é uma língua super complicada, assim. Vai ser muito difícil as pessoas dominarem, assim. Pelo menos a gente, assim, do Ocidente, vai ser muito difícil a gente... porque a grafia é diferente, a entonação é diferente. Eu nem sei direito quanta coisa difícil tem no mandarim. Mas, assim, eu acho que, ainda assim, mesmo que a China se torne amanhã a potência mundial do mundo, a gente ainda vai estar falando inglês, porque o inglês é mais simples. Então, assim, a gente tentar pôr isso de lado, essa história, por mais que talvez assim seu posicionamento político tem a ver, assim, você tem fortes críticas ao como os Estados Unidos se porta e tudo mais, as políticas dele, você pode ter isso, mas não esquecer que no fim é o inglês que está conectando o mundo globalmente, assim. Então, por exemplo, as pesquisas estão todas em inglês. Imagina essa troca que a gente está tendo nas pesquisas de coronavírus, assim. Que língua que vocês acham que eles estão trocando os artigos e falando, tá, eu descobri isso aqui, você descobriu isso ali, entendeu? É através do inglês, e olha só o poder quando uma gente consegue se comunicar entre nós, né? Então, assim, sim. então, tipo, larga a mão disso, vamos. Larga a deixa mão de ser deixa doida. esses, É a famosa esses frase. ressentimentos pra trás, assim, né? Não leve pro pessoal.
E busca aprender inglês, né? Sim, e trabalhar isso mesmo, levar isso a sério, sabe? Porque às vezes a gente tem esses ressentimentos, gente, de uma forma muito profunda. Porque nossos ancestrais às vezes passaram por situações, não com relação aos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, com antes, que também ainda é uma grande potência, né? Que é a Inglaterra, né? Que hoje é Sim, o Reino Unido. Então, assim, a gente sim passou por muita coisa. E é legal a gente voltar um pouquinho, né? Nossa, por que que eu tenho esse ranço com relação, não só ao inglês, a mas às língua. vezes a língua, a cultura, tipo, de um lugar de onde veio, né? Isso, E exato. esse que traz um trabalho aí, né, para Pra gente. ressentimento. E falta Ó, e a a Lu nossa. responde. Ah, É que a Lu respondeu que aquele CISV é um negócio de host também, ó. ah, legal. Gente, agora a gente sabe mais uma coisa. Mas é. Mas e tem outra Mas, coisa. Outra ó, coisa é que é a que, ó, gente. Não fala de falar. desculpa, ó, é que dá, ó, muito boa colocação. Deu até vontade de estudar inglês. Ó, Ah, Eduardo, faz com obrigada, a Eduardo. Alice aqui. É, mas Continua. tem outra coisa também que que a gente chama de síndrome de vira-lata do brasileiro, né? A gente achar que a gente não se valorizar nossa cultura e nosso conhecimento com bons profissionais nós somos, como a cultura nossa é incrível, assim, então por a gente ter essa desvalorização na gente, a gente não quer esse ressentimento, né, essa rejeição de si mesmo, Sim, a gente passa a achar que a gente nem é capaz, assim, né? Então eu não vou me submeter a isso, sabe? Ou eu não sou sim, capaz de aprender inglês e de estar ali, né, na globalização, participando de exato. tudo, né? Tanto que o inglês, né? Nossa, eu vou aprender inglês. Ele pode estar mexendo com a sua autoestima, né? Com a Isso, sua ideia de valor das coisas. E isso é muito sim. forte. Por isso que às vezes a gente se vê meio bloqueado, né? No caso, aprender aqui inglês, mas às vezes outras coisas também, Outras né? coisas, muitas coisas. Aprender qualquer coisa, né? Na verdade, Aprender qualquer essa coisa. questão de valorização pessoal, né, é uma questão que tá muito conectada ao inglês. Eu e com a Bárbara já conversamos um pouco disso, assim, é um assunto muito amplo, porque, na verdade, quando a gente não acredita no nosso valor, a gente não consegue as coisas na vida, assim, né? Fica tudo muito difícil. Sim, Mas, assim, eu vejo a questão de valor, assim, de autoestima, é uma questão que, assim, eu ando dizendo para as pessoas que, assim, a forma mais fácil de você, por exemplo, pensando em âmbito profissional, assim, a forma mais fácil de você se valorizar como profissional é você aprender inglês. E eu repito, mais fácil. Assim, porque fazer outra faculdade, eu acredito que é mais difícil do que você aprender inglês, sabe? Acho que se conseguir 5 anos de experiência em alguma coisa é mais difícil do que você aprender inglês. O inglês vem pra, tipo, tentar pensar assim com o inglês, ele vem para valorizar tudo que você já é como profissional. É aquele negócio que vai te dar um up, assim, vai te fazer assim, ser notado, né? Tipo, ter reconhecimento, porque é uma habilidade muito importante e muito válida, assim, muito valorosa, digamos assim. Tem muito valor sim, essa habilidade para o mundo hoje. E às vezes as pessoas, só porque ela não consegue fazer inglês, aprender inglês, ela já se desvaloriza por completo, assim, né? Tipo, e às vezes, assim, o primeiro passo que você tem que fazer para você ir para essa jornada, eu acho que de aprender inglês é já valorizar tudo que você já fez, todo o conhecimento que você já tem, entender que isso vai vir como um adicional para multiplicar o seu valor, sabe? Assim, para te valorizar, mas que você já tem um grande valor, uma história, um background, né? Seu que não muda se você não falar inglês ou não falar inglês. E você tá deixando, assim, sim. uma coisinha, né? Tipo, desvalorizar como completo. E isso acaba as pessoas, de novo, criando esses bloqueios para aprender inglês, né? Se sentindo menos por não falar inglês, e isso não vai te ajudar no processo de aprender inglês, vai te atrapalhar, né? Você sentir Sim, essa culpa, essa vergonha, exatamente. né? E, Sim. né? E a Nossa, essa gente questão de valor fala é muito extenso, é muito muito amplo, a gente extenso, pode passar gente. horas, várias horas.
Né? Se vocês Vários horas. falar, então, vai ser muito tempo com relação a isso. Não, é. Mas é tipo, como que uma língua pode afetar tanto a gente assim, né? Porque, como você disse, né, o inglês, ele ainda é uma língua, vamos dizer, oficial, né, no mundo. Uhum, É onde as pessoas têm mais contato. Não é em todo lugar, é claro, né? sim, Mas é ainda, né? É só para dar a ideia pra gente de possibilidades, né? possibilidades. É, que ela vem para agregar, assim, né? E aí a gente pode até estar falando, assim, nessa questão, quando a gente coloca o nosso valor nessa questão, nessa conta, ao aprender inglês, acaba que o processo fica muito mais carregado de emoções negativas, assim. Então, acredito, assim, que muita gente acaba fugindo do, do estudar inglês, do se aprimorar, porque ela, quando começa, ela sente esses desconfortos todos, né? Essa culpa, essa cobrança, essa vergonha, uma série de emoções, né? E você tem que Gerando conseguir ansiedade, né? muita ansiedade, a ansiedade leva à procrastinação, e aí você nunca vai ir pra frente, você se bloqueia, você se sabota. E assim, é importante a gente nos acolher. Eu acho que a Bárbara pode super concordar com isso, a gente se acolher nessas emoções que a Sim, gente tem, entender que ela também faz parte do processo. E aí entra muito, acho que, do nosso autoconhecimento vindo à tona num processo como o de aprender o inglês, né? A gente saber o que está acontecendo com a exato. gente nisso, né? E, e é uma coisa bem legal também trazer isso, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de como que vai ser aquele aprendizado, né? Focado assim numas ideias bem tortas sobre como que seria aprender aquilo, né? E então, vai ter que fazer isso, vou ter que comprar esse livro, vou ter que, né? Vai colocando já várias obrigações ali para a pessoa. E aí, às vezes, entra numa ideia de que, esse aprendizado vai ser desse jeito, que é de novo, né? Limitar como que esse aprendizado vai acontecer. E às vezes aquele, né, o famoso imediatismo junto à ansiedade, né? É, assim. Se eu fizer 1 ano de inglês, eu vou saber falar inglês? Responda, Eu, teacher. eu vou tornar fluente em 6 meses, né? A principal pergunta que as pessoas me fazem, assim. E eu sempre digo que depende de duas coisas, aonde você está e do seu comprometimento, da sua dedicação. E acho que é aí Sim, que a gente entra na conversa sobre imediatismo, assim. Então a gente imagina a gente estar nesse ambiente que a gente está falando aqui, né, que está cobrando você de falar inglês, que você já viu mais de um motivo por que é importante aprender inglês, só que você quer aprender para ontem. E aí você vai com toda a ansiedade, tipo, cheio de expectativa, e esquece que isso é um processo. E processo leva tempo, né? E assim, eu acho que aí a gente fica tanto nessa cobrança e ansiedade, a gente esquece que para qualquer coisa que a gente quiser na vida, qualquer coisa que a gente quiser mudar na nossa vida, a gente vai ter passos para chegar lá. A gente sim. vai ter que definir uma trajetória, né, e fazer essa jornada, que às vezes não vai ser do jeito que a gente espera, mas é importante viver esse passo a passo, né? Esse passo a passo de cada vez. E assim, entender que ele tem um tempo. Então, quando você pergunta para mim se dá para ficar fluente em 6 meses, é claramente você querendo controlar o processo, né? Tipo, você querendo ter certeza do processo, tipo, saber a garantia de que aquilo que você está se dedicando vai, vai dar resultado. E assim, a gente não Resultado controla, do jeito que a pessoa a tá pessoa quer, esperando, né? e a gente, na verdade, não controla resultados, a gente controla a nossa dedicação, a gente controla o que a gente pensa sobre o processo, a gente controla o quanto a gente está presente para o processo, a nossa intenção de dar o melhor de nós naquele processo. É isso que a gente tem controle. O resto vai ser frutos. Então, se você quer se tornar fluente em 6 meses, eu digo assim: 6 meses pode fazer coisas incríveis pro seu inglês, sabe? Mas se você, quanto mais você se dedicar, mais aquilo vai te trazer
vai trazer frutos. Mas você vai precisar se comprometer. E às vezes comprometimento ocupa espaço na nossa vida, né? Causa Prioridades. desconforto. A gente vai precisar Sim, tornar uma prioridade. Então, você precisa entender que vai ser um processo. Será que você tem na sua vida, tem espaço para esse processo? Se você está no momento que você pode viver esse processo, que você pode se dedicar, que você pode colocar isso como uma das suas prioridades. E às vezes é essas perguntas que você tem que responder para si mesmo, antes de perguntar para mim sim, se tem em 6 meses dá para ficar fluente, assim, né? Depende muito de você, mas assim, tudo que com dedicação dá frutos, né? sim, Vai ter resultados, assim, a gente tem que acreditar neles, né? sim. É amadurecer a ideia mesmo sobre aprender algo novo, né? Olha que lindo isso, gente. Tipo, a gente vai percebendo, né, qual o motivo de eu estar querendo, por exemplo, aprender inglês, né? Mas pode ser Uhum, qualquer aprendizado, né? pode. Será que eu estou realmente comprometido com esse aprendizado? Porque se você não tiver, o resultado não vai ser como você espera, vai vir frustração, porque daí criou expectativa, e cria expectativa, tem frustração, Sim. né? Não, uma coisa está muito ligada à outra. E aí a gente fala, ai, tá vendo? Falei que esse negócio não era para mim, Sim, né? E aí se afasta daquilo, né? isso, exatamente, né? Então acho que é a gente entender que todo o processo de transformação exige uma energia nossa, né? Um, Sim, Então, assim, a gente entender que a gente tem que se colocar por inteiro ali para dar resultados. E eu acho que aí as pessoas esquecem desse componente e elas acabam indo para a trajetória sem conseguir se comprometer do jeito que precisa, assim, do jeito que dá, e elas se frustram. Aí isso só piora sim. o processo, porque você começa mais uma vez e se frustra mais uma vez. E eu acredito que o que está acontecendo, e eu recebo muita gente assim, é que até uma vez eu estava vendo um rapaz contar sobre outro curso que ele dá, assim, de outro assunto, mas ele fala que as pessoas chegavam machucadas para ele. No sentido, assim, é de ter tentado aprender aquela coisa e não ter conseguido ter o resultado daquilo. Então, acho que o inglês, Sim, mais que tudo, as pessoas chegam machucadas, porque elas chegam frustradas das tentativas que não deu certo, e assim, nem sempre a metodologia, o professor. É claro que você precisa encontrar alguém que você se conecte, um professor que você se conecte, que você goste, que você confia, mas às vezes tem aquela parcela de você que tá faltando na equação e vai ficar difícil, assim, sim. fazer, né? E assim, por exemplo, pelo menos assim, nas minhas aulas eu prezo muito a dedicação do aluno fora da aula, assim. Então eu prefiro dar aula uma vez por semana para que a pessoa tenha esse momento, esse processo dela com ela mesma, né? Esse momento com ela mesma para melhorar o inglês ali, né? Estudar e tudo mais. Sim, sim. Foi muito louco, assim, né? A gente foi fazendo as nossas aulas e antes eu tinha uma ideia, assim, de que eu, Bárbara, não era tão boa em inglês, assim, eu era mais ou menos, assim, eu sabia alguma coisa. E aí eu ficava com muito medo de falar, né? E Uhum. parecer uma idiota, né? Mas conforme, né, você passava muitos vídeos, né, pra gente ouvir, pra gente ver o texto, né, que tava falando no vídeo. E aí eu fui percebendo que eu pensei assim, nossa, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Por Uhum. que que tá essa trava, né? E conforme isso foi passando, eu, tipo, foi percebendo mesmo que, meu, às vezes a gente não dá crédito para realmente o que a gente é capaz, ou porque Exato. o que realmente a gente tá sabendo fazer, né? Isso. Isso é muito importante, assim, porque primeiro a gente existe um bloqueio, assim, parece um obstáculo enorme de você se desafiar, tentar falar inglês com alguém, né? Tentar pegar uma coisa para praticar, assim, existe um obstáculo enorme. Só que assim,
no momento que você for estar em contato ali com o inglês, acontece algumas coisas. Uma é que às vezes você vai descobrir que realmente tem muita coisa que você não sabe, mas também você vai Sim, descobrir que tem muita coisa que você sabe. Então, assim, sim, esse processo de consciência só vai acontecer se você se colocar para testar o seu conhecimento. E aí é muito importante saber, aí que você consegue ver os pontinhos que você precisa melhorar. E às vezes é muito menos do que você pensa, assim. Eu acho assim, todo sim. mundo que chega para mim nas minhas aulas, assim, eles sempre falam mais inglês do que eles acham que falam, assim. Eu nunca levo em conta que a pessoa fala assim, eu sou básica. Você, tá bom, vamos ver. Entendeu? Porque às vezes a pessoa entende tudo escrito, tudo ouvido e fala que é básico. Você acha que não é bem assim. É, Sim, assim, a gente reconhecer o que a gente sabe. E sim, muita gente, na verdade, tá precisando do contato com o inglês para se aprimorar, na verdade. É você buscar o aprimoramento. No, você já provavelmente já fala inglês, assim, às vezes, muitas vezes. A gente tem, como você disse, a gente tem muito contato com o inglês. A gente vê muita série, muito filme de inglês, assim. Às vezes a A gente gente usa sabe muita muita coisa. palavra em inglês, né? Você Sim. aí, pensando no seu crush. Você sabe de onde vem a palavra crush? Hã? Então. É, Então tem muita coisa, né? exatamente. É, e aí, né, entra naquela questão assim de os medos, né, que a pessoa pode passar, assim, né? O que ela sente com relação, dentro do seu ponto de vista, né, nas aulas. O medo com relação a aprender. O que você percebe nisso, assim? Assim, bom, eu acho que o maior medo que as pessoas têm é de, assim, não, são vários, né? Assim, um dos medos é descobrir o que você não sabe, né? sim, Esse momento de consciência que você descobriu que você não sabe algumas coisas, algumas palavras. Tem esse momento dessa consciência, mas também, assim, tem o medo de se desafiar e falhar, o medo de parecer idiota, como você falou, assim. E às sim, vezes a gente. Isso é uma coisa mais fácil dito do que feito, né? Da sim, gente se arriscar a usar aquilo, a viver as experiências, assim, a tentar falar com alguém. Se aparecer um gringo pedindo ajuda na rua, você tentar falar com ele, mesmo errado, sabe assim? Pensa bem que, tipo, às vezes o pouco que você fala, que às vezes não é pouco, né? Mas assim, o que você fala, se isso já ajudar alguém, por exemplo, você tá guardando isso pra quê, sabe? Então, assim, sim. colocar nessa situação de se testar e se perceber, né? E Que entrar rola, na acho que muito famosa medo. pergunta do Teta, né? Qual o pior disso? Qual o Pior pior disso. que vai acontecer, né? É verdade. Nossa, é verdade muito Sim. assim. Acho que assim, a gente tem que parar de ter medo de falar inglês errado, assim. A gente não tem o inglês como nossa língua nativa. Então, até se vocês saberem mesmo, tipo, os nativos, eles ficam muito impressionados da gente se preocupar em aprender o inglês, sabe? Assim, eles valorizam, na verdade, isso na gente. Porque, por exemplo, o americano, ele às vezes nem aprende uma segunda língua, assim, sabe? Então, Isso é ele já verdade, é te horrível. admira, às vezes. É claro que se você for uma pessoa muito sem noção, mas eu acho que assim, todos que eu conhecia, assim, pessoas que falavam eram nativos, eles sempre ficavam admirados, assim, sabe? De você ter se dedicado a isso, sabe? Pra você comunicar comigo, né? Que honra a minha, você ter feito, se dedicado para falar comigo. Sim, E assim, ele não vai estar ali para te corrigir, sabe? Não é nessa. Assim, você tá ali para se comunicar. Então, assim, se comunica com o que você tem, vive essa experiência com o que você tem e se aprimora no caminho, sabe? Melhora no caminho. Ninguém vai. sim, A gente acha que tem muito medo desse, desse momento de repreensão, assim. E é engraçado até a gente tava conversando com a Bárbara, que às vezes, assim, as pessoas, na verdade, têm mais medo de falar
inglês na frente de um brasileiro do que de um nativo. E aí vocês podem parar pra pensar, por que será, né? Que a gente tem isso, assim. Que coisa esquisita, né? Sim, é muito isso. Eu percebi, é que eu falei desse medo, gente, porque eu percebi esse medo em mim, né? Às vezes quando era para falar com alguém que eu sabia que, por exemplo, era americano, né, ou falava inglês, eu me sentia muito melhor para falar, porque parece que, tipo, tá, se mesmo se eu falar errado, eu acho que ele vai entender, né? O importante aqui é que a pessoa entenda o que eu tô falando. Sim. Mas quando geralmente eu tava falando com algumas pessoas, né, e que elas sabiam às vezes inglês, tinha esse lado. As que sabiam inglês, eu ficava mal, porque normalmente, assim, acaba, né, que a pessoa às vezes corrige você, aí você fica, putz, que droga, né? E aí dá já aquela jogada para baixo. Ou então você acabar falando inglês com uma pessoa que nunca falou inglês ou não sabe falar inglês, né? Uhum, E aí entrar em contato com isso meio que dá tipo, é aquela sensação de que a gente não pode se sentir melhor que o outro, né? uhum. Ai, tá Tem isso errado também. se eu mostrar, sendo que a gente às vezes não quer mostrar nada, né? Mas mostrar para essa pessoa que eu sou melhor que ela, porque eu falo inglês e ela não fala. E aí a gente também vai lá e corta, né? Aham. É, Então, então. foram alguns motivos que eu fui percebendo, assim, com relação a falar inglês, principalmente com pessoas, né, brasileiros. Brasileiros, né? Sim, assim. Então é esse medo de viver as coisas, assim, a gente vai viver, Exato. assim. Até contei pra Bárbara, assim, que o momento que eu mais senti medo na minha vida foi quando eu entrei aquele avião pra ir pra Malásia. Se eu não Sim. tivesse feito Ai, arrepia, isso, tá? é, Dá pra aumentar o sabe? som? E eu não sei como que É, eu faz. não sei também como é que eu faço pra aumentar o som. É, eu Será acho que que é se os você nossos fones colocar fone de mais ouvido, próximos. Yotie, É. porque o meu aqui tá até no máximo. Uhum. Não Acho sei. que ficou mais forte. Veja se Mas você é consegue achar o fone. isso. Pronto. Mas assim, E aí você pensa assim, se eu tivesse voltado atrás, o quanto de coisa eu tinha deixado de aprender se eu não tivesse vivido aquele medo, assim, sabe? De cara, Sim. vivido, né, experimentado isso, assim. E se tornou, porque assim, na verdade, já falei até pra Bárbara, né, eu nunca tinha andado de avião e quando eu decidi andar de avião, voar de avião, né? A gente, eu escolhi o lugar mais longe ever, assim, e eu me toquei depois, na verdade. E hoje eu olho para aquilo, eu fui pra Malásia sozinha, nunca tinha andado de avião. Hoje é a referência. Eu fiz aquilo, eu faço qualquer coisa. Então, às vezes, a gente tem que ir com o Sim. medo mesmo, ir com nervosa. E Sim. assim, pra gente perceber que as coisas não são talvez tão assustadoras como são. Então, isso também vale Sim. pra gente viver as experiências de falar inglês, de viajar, de se conectar com as pessoas e tal, né? Sim. Ai, isso é muito legal. É mostrando que, tipo, não vai ter a ausência de medo, né? Às vezes você vai sentir medo de qualquer forma, mas, vamos dizer assim, o que que tá mais forte em você, né? O medo ou a vontade de fazer, aprender, seja viajar ou aprender outra língua, né? Sim, E é esse ponto, né, que a gente queria trazer, né, Alicia? sim, A verdade. gente também quer falar sobre as culturas, né, de forma diferente. Aí a Aham. Alicia destrinchar para vocês toda essa cultura asiática, mas também sobre outras culturas, que é uma coisa assim que eu acho muito legal como forma de aprendizado, né, como forma de linguagem, porque se a gente entende como, vamos dizer, a perspectiva do outro funciona, meu, a nossa cabeça abre muito, né? Aí vem Uhum. compaixão, tem empatia também Sim, sem dúvida. pela forma, né, com como a gente enxerga o outro. Então Sim. é maravilhoso isso. E É. aí, Dó, realmente Aí, dog é viajei, a foi Bárbara, né? básico. É, Abá! A Bárbara é E minha irmã, né, ainda, no caso, gente. sim, gente.
Temos Não é a muitas Bárbara. Bárbaras por aqui. Ó, viajei com o básico e ainda fui barrada. Deu um mega medo, chorei horrores, mas faria tudo de novo. Evolui muito em toda a experiência. É, tá vendo? É isso aí. É Sim, isso aí, gente. anda aí. A gente, tem mais 5 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta. Oi, pessoal, aqui é a Bárbara. Aqui a Bárbara, falando através do E aí, Dog, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, né, para mim e para Alicia, e que vocês têm vontade de fazer, né, sobre aprendizado, sobre alguma dúvida, né, também sobre o inglês, né, manda aqui para Sim, nós, tá? Que aí a pode gente vai mandar. respondendo. Ó, a Rita. Oi, Rita! Dá oi pras pessoas agora, tá, gente? Oi, gente. A Yoshie. Deixa eu ver, vamos ver. Ah, o Leandro Lobo, ele É agradeceu meu pela primo. live. Obrigado, Leandro. Ah, Sei que a minha. Deixa eu agradece. mandar um beijo especial pra minha mãe e pra minha avó, que eu sei que estão ouvindo, estão me vendo. No Vou deixar celular um lá, beijo pra lá, minha lá mãe, na minha outra avó. sala. É isso aí, né? Isso. Mas permitir, né? Ai, peraí que eu Uhum. deixei tudo errado aqui agora. Permitir, gente, eu acho que é o primeiro ponto, assim, né? E teve uma coisa que eu acho que vale, né, para nossas conversas, Alicia, que a gente falou, né? Permitir que você cresça nisso, Sim, né? Porque esse imagina, processo. como que você vai aprender algo se você já corta a asinha, né? Você mesmo, É né? permitir isso. Exato. De viver. Então, Não, sim. às vezes pode ser desafiador mesmo, né? Eu acho que faz parte, principalmente quando é algo muito diferente do que a gente está esperando. Mas às vezes tem essas experiências maravilhosas, né, Alicia? Sim. Experiências Estamos, ó, incríveis. É, minha mãe. estamos babando, estamos babando aqui. Ai, ai, gente. Mas assim, enfim, eu acho que. Eu espero que essa conversa tenha feito vocês enxergarem o inglês de uma outra forma, assim, sabe? Como uma forma até de Sim, crescimento pessoal, uma forma de possibilidades de vivências muito além do que só. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o currículo, né? Conseguir emprego, como se. sim, é, como que isso é muito além, né? Muito além. Aqui sim. tem uma Ó, fizeram pergunta uma da pergunta. Natália. Quais foram os desafios quando decidiu se tornar professora? Professora. Também minha aluna aí, né, Natália. Aí, olha só. Minha sister também. Minha família inteira tá na live. Muito obrigada pela sua pergunta, Natália. Eu acredito que o maior desafio eu acho que é lidar com esses bloqueios das pessoas o tempo inteiro, assim, trazer de uma forma mais leve, mais dinâmica, esse aprendizado, mostrar que é possível a gente se aprimorar sem tanta dor, sabe? E, assim, e se ir ampliando além disso, assim. Acho que motivar as pessoas a superar os desafios de si mesmo, assim. Acho que é... Sim, E assim, eu passo muito tempo do meu tempo, assim, tentando pensar numa forma de passar o inglês para as diferentes pessoas que vêm até mim como de uma forma diferente, de uma forma mais leve, assim. E sim. então e é isso. Aí tem uma outra pergunta, tem uma pergunta aí Ó, do qual é o Fernando. primeiro passo que vocês indicam para começar? Alguma coisa além de ver série? Sério. Assim, eu mesmo, eu falo assim, eu na verdade comecei com música, eu ouvia muita música e ficava estudando Uhum, a letra. Assim, eu pegava aquele material e digeria ele de diversas das formas, assim, absorvia aquilo. Tentava ver os padrões nas palavras, buscava sempre. Assim, a gente tem muito material hoje na internet, assim, não material para aprender inglês, não pense dessa forma, mas assim, muito material em inglês, assim, você pode às vezes acompanhar um blog de um assunto que você acha legal, sabe? Se esforçar ali para tentar ler, tentar ouvir um áudio. Por exemplo, a questão de ver séries. Sempre é importante você começar, às vezes, com séries que o enredo seja simples e o sotaque não complicado. Por exemplo, séries adolescentes são as sim. melhores.
você aprender, tentar aprender, fazer sozinho, assim. Então, a gente pode usar o que a gente tem de material na internet, assim, né? Gente, eu Usando um assunto. vou fechar aqui porque, ó, 5 segundos, É tá? verdade. Total. Flor, agradeço muito! Tô